Sonho 946. O pecado deixa um deserto estéril. Recebido na segunda-feira, 6 de abril de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada pelo seu amor e cuidado por nós. Cada dia traz notícias mais chocantes e as suas profecias estão se concretizando diante dos nossos olhos. O Senhor é maravilhoso, Pai. Creio que hoje conhecemos apenas uma pequena fração dos seus milagres, porque as notícias não são mais conduzidas por jornalistas que buscam a verdade. Um dia todos nós ficaremos maravilhados com a revelação da sua verdade, Pai. O Senhor exporá as mentiras e as notícias falsas. Quando acordei no sábado de manhã, ouvi o Senhor dizer para os brilhantes e reluzentes: o Senhor me chamou ao livro de Enoque, capítulo 49. Eis o que estava escrito: naqueles dias, os santos e os escolhidos passarão por uma transformação. A luz do dia repousará sobre eles, e o esplendor e a glória dos santos serão transformados. Enoque 49, 1. Então comecei a pesquisar nas Escrituras. Os sábios resplandecem como o fulgor do firmamento, e os que a mais conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Permanecemos vitoriosos, sabendo que o teu reino virá em breve e a tua glória repousará sobre nós. Meus sonhos ultimamente têm sido sombrios e desoladores. O Senhor trouxe à tona um sonho que tive em meados da década de 1980, como se fosse se realizar em breve. Sonho 1. Leste de Washington devastado. Começa. O Senhor me mostrou a área do leste de Washington de uma perspectiva aérea, o que antes era a região das Tri-Cities, completamente devastada. Tudo o que restou foi um antigo prédio de escritórios feito de concreto e vergalhões. Areia e poeira voavam ao redor do prédio, dificultando a visibilidade. Vi uma longa fila de pessoas com aparência abatida entrando no prédio e poucas saindo. Eu era apenas um observador da área. Fim do sonho. Lembro-me de quando tinha 7 anos. Meus pais gostaram de visitar cidades fantasmas de verdades e explorá-las em Nevada. Perdão, vou repetir. Lembro-me de quando tinha 7 anos, meus pais gostavam de visitar cidades fantasmas de verdade e explorá-las em Nevada. Hoje em dia, imagino que esses lugares seriam considerados patrimônio histórico tombado. Em um caso, amigos dos meus pais cuidavam de uma propriedade em uma cidade fantasma, onde moravam em uma grande e antiga casa vitoriana ao lado da cidade. Eu só conhecia o estilo da casa por causa das nossas visitas a São Francisco. Essa cidade ficava em algum lugar entre Reno e Carson City, bem no alto das montanhas do oeste de Nevada. Eu era uma criança muito observadora e me lembro das entranhas placas de proibida entrada e do portão antigo do outro lado da rua, perto da rodovia no condado de Washington. Era assustador. Passamos o fim de semana lá com várias outras famílias que tinham filhos da nossa idade, o que tornou as coisas mais suportáveis, mas ainda assim era assustador. Na segunda noite em que estávamos lá, uma tempestade com ventos fortes chegou e nossos pais decidiram que seria divertido gritar o mais alto possível para ver quem dava o grito mais assustador. Todas as crianças se amontoaram no andar de cima, apavoradas. Minha mãe ganhou a competição, mas eu nunca vou me esquecer disso, porque as luzes se apagaram e os adultos estavam rindo, mas nenhuma das crianças riu. Algumas estavam chorando. A tempestade durou o que pareceram horas, e me lembro de um dos meninos do nosso grupo ter dito que havia um homem parado lá fora, na chuva, que dava para ver quando os relâmpagos brilhavam.
Todos nós gritamos quando vimos e corremos escada abaixo para avisar os adultos. Dessa vez, os adultos pareceram assustados com a ideia de alguém parado lá fora, naquele tempo, olhando para casa. Mandaram a gente voltar para o andar de cima e disseram que iriam investigar. Ficamos quietos enquanto ouvíamos alguns dos homens saírem da casa com armas e lanternas, mas eles não encontraram ninguém. Aparentemente, haviam pegadas na lama perto de onde tínhamos visto o homem parado. O dia seguinte estava claro e ensolarado, mas ninguém estava tão animado ou se divertindo tanto quanto no dia anterior. A cidade fantasma era assustadora. Em algum momento, alguém deve tê-la transformada em uma atração turística, mas ficou sem dinheiro. Tinha uma presença sinistra. Quando fomos embora no domingo, pedimos para nunca mais voltar e eles disseram que não nos levariam de volta. Minha mãe até disse que também achou assustador. Perguntei aos meus pais sobre o homem na tempestade. E minha mãe respondeu: parecia que alguém tinha estado lá. E a Erin perguntou: será que alguém ouviu você gritar e pensou que você estava machucada? E a mãe respondeu: essa é uma boa ideia. Não sei. A viagem foi silenciosa. Meus pais tinham 20 e poucos anos, então com certeza estavam alarmados. Eu só me lembro do medo de ficar sem energia, sem luzes e dos relâmpagos iluminando um homem na estrada lá fora. Parecia um filme de terror. A sensação de ver uma cidade fantasma, com o vento e sabendo que era um posto avançado abandonado, é apocalíptica para mim. Outro lugar assim é Chanico, no Oregon. As pessoas moram lá, mas tem uma sensação muito solitária quando você passa de carro. Assombrosa, como se houvesse histórias ali que você não quer conhecer. O medo não vem de Deus. Meu filho me disse recentemente que existem 3 tipos de medo: pavor, que é medo e ansiedade iminentes em relação a uma situação ou algo em seu espírito pressentem problemas e você sabe que precisa evitá-los. Sinta que está chegando. Terror, estar ciente do que está acontecendo e da origem do problema. Medo extremo e intenso de algo que está prestes a ocorrer. Prever o que está por vir. Horror, as evidências do evento e o trauma subsequente relacionado a ele. O choque do horror. Estas são as diversas armas que o inimigo usa contra nós para destruir nossa paz. Devo admitir que já passei por tudo isso antes e ainda sofro as consequências do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Tenho um grupo forte de pessoas que oram por nós e isso me alivia muito. Sou grata a ti, Senhor, porque nunca nos abandonarás, nem nos deixarás, pois nos amas e cuidas de nós, enviando anjos para nos proteger e nos levantar, para que não tropecemos em alguma pedra. Salmos 91, 11 e 12. Obrigada, Senhor. Meus sonhos ultimamente têm um tema em comum: paisagens desoladas e desertos áridos com vento e poeira ao vento. Mas este de ontem à noite foi diferente. Sonho 2. Ataque à pátria dos Estados Unidos. Começa. Vi um ex-presidente dos Estados Unidos minando Trump e formando alianças estrangeiras na Europa com o objetivo de derrubar nosso governo atual, com a ajuda de uma mídia mentirosa. O Reino Unido parecia ser a capital da formação de uma espécie de Califado do Norte, liderado por esse ex-presidente. Vi então o território dos Estados Unidos sendo atacado por alianças inimigas, antes amigas, agora se voltando contra os Estados Unidos e Israel, sem medo de esconder suas lealdades do mundo. E o sonho acabou. Quando acordei, liguei a televisão para ver se aquilo realmente tinha acontecido. Parecia tão real. Protege o teu povo, Pai. Ainda nos apegamos às tuas promessas. E Jesus fala: estou aqui, Erim. Não se preocupe com nada. Estou com você. Não tenha medo. Portanto, fique firme e tenha coragem, porque eu estou em você. Nada prevalecerá contra o Espírito de Deus, entendeu?
Eu não lhe dei um espírito de medo, então tenha coragem. Agora não tenha medo do que ouvem, nem se surpreendam. As guerras de palavras e informações falsas são ainda mais poderosas do que as guerras travadas em campos de batalha físicos. É por isso que lhes digo para permanecerem na minha palavra escrita da verdade e para terem cuidado ao absorverem coisas que causam dano. Dano significa pequenas sementes de verdade espalhadas na mistura de mentiras. Estas são como o fermento dos fariseus, e basta um pouco para que a massa cresça, entendem? As Bíblias antigas lhes darão um comentário melhor da verdade no texto, porque havia um temor sincero do Senhor que mantinha os homens honestos. E a Irene fala: estava lendo algo sobre a localização real de Sodoma e Gomorra, perto do Mar Morto. Existem verdadeiras colunas de sal. O cheiro de enxofre é forte e qualquer árvore que caia na água se petrifica. Os árabes usavam a substância negra no fundo do lago para embalsamar os mortos. E Jesus responde: Erim, tanta coisa foi apagada da história, isso porque o inimigo não quer que a verdade prevaleça. Esta região era um vale de pecado. Antes era bela, com árvores frutíferas. O pecado leva a um deserto árido. O mesmo acontece dentro do coração do homem. Portanto, seria apropriado que Deus enviasse fogo para destruir a região se não houvesse nada de bom ali. Mas aqui estão as boas novas. Trago fontes ao deserto. Ezequiel não profetizou que a água do templo flui para o Arabá e entra no Mar Morto, tornando a água salgada pura? Ezequiel 47, 8, 12. E a Irene responde: Zacarias 14, 8 também fala: naquele dia, água viva fluirá de Jerusalém, metade para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. A vida tem retornado ao Mar Morto. E Jesus comenta: há ainda mais sinais que comprovam que Deus reina sobre todas as coisas. Há evidências quando as profecias se cumprem, contudo, poucos percebem. Muitos se deleitam demais no pecado e preferem viver longe de mim. Lembre-se, os lobos em pele de cordeiro se multiplicaram. Sejam cautelosos e orem, e eu revelarei aqueles que são enganadores. Não há problema em admitir que você caiu na armadilha do inimigo, porque quer acreditar que ainda há tempo. Mas digo isto: viver com o coração contrito, cedendo a minha voz em arrependimento diário, é uma boa prática. Não deem ouvidos ao mal e fujam do perseguidor enquanto ele continua seu caminho de destruição. Não se preocupem. Lembre-se, eu estou com vocês e eu os amo. Quando eu estava saindo de casa para ir ao mercado, ouvi o Senhor dizer: a ascensão do enganador começou. Erim, não tenha medo. Parecia que ele estava se referindo ao meu sonho, em que o líder conversava com outros países europeus para derrubar o nosso governo. Sonho encerrado.